Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o pastor Rodrigo Agripino para mais um vídeo, mais uma história para a gente conversar aqui. E hoje eu quero falar com vocês de uma frase, um dito popular que diz que Deus não coloca um fardo mais pesado do que você pode carregar. Sabem que tem muita gente que acha que de verdade essa frase ela é um versículo bíblico. Mas hoje eu quero dizer para vocês que ela não é um versículo bíblico. A Bíblia não tem isso na Bíblia. A Bíblia não diz isso, tá bom? Na verdade, existe sim um versículo bíblico que ele traz uma conotação próxima desse dito popular, mas não é igual. Contudo, eu quero dizer que essa frase de verdade é uma frase verdadeira, né? E Deus ele não coloca algo que você não pode levar. Contudo, vamos estudar isso biblicamente, vamos entender um pouco mais da onde veio isso e o que a Bíblia diz. Bom, para começar a história, eu preciso levar vocês lá na Palestina Antiga, na época dos apóstolos, né, que eles estavam pregando o Evangelho. E você vai lembrar que os romanos, eles eram aqueles que tinham a província, né, de Israel e toda aquela região, eles governavam todas as coisas, e o crescimento do cristianismo, ele passou então a ser um peso ou uma preocupação para eles, porque poderia então haver uma competição entre os cristãos, né, e os romanos, né, e no meio tempo, né, tinha ali os judeus que pregavam o judaísmo e aboliam a Cristo, né, então havia essa dificuldade. Então, para se pregar o evangelho, isso era algo extremamente desafiador em vários aspectos. Se você estudar, por exemplo, o livro de Atos, você vai ver que várias vezes os apóstolos eles foram presos, foram açoitados, alguns deles acabaram sendo assassinados, como o apóstolo Tiago, por exemplo, né? E o apóstolo Paulo, por exemplo, ele mesmo relata momentos, né, que ele passou por dificuldades, e eu vou ler apenas um aqui para que a gente possa ter um contexto, né? 2 Coríntios, capítulo 1, verso do 8 ao 9, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então aqui a gente está vendo o apóstolo Paulo ele relatando uma situação que eles estavam próximos a morrer, que não tinha mais o que fazer, a não ser confiar no Senhor, né? Entregar na mão de Deus, e de fato Deus os salvou ali naquele momento. Então havia-se muita dificuldade, muita perseguição, né? Agora, a grande questão é que o apóstolo Paulo, em um dado momento, ele traz sim um versículo, ele traz um conceito que é extremamente correto, tá? Referente a essa questão de dificuldades, né? Mas não é igual à frase, né? Que Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Mas eu quero ler com vocês de qualquer forma, porque daqui vamos estudar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. A palavra do Senhor vem e diz assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então vamos entender aqui. Aqui está dizendo que Deus não permite que uma tentação, não está falando de fardo, está falando de tentação, não permite que uma tentação seja maior do que você pode suportar. Quando nós estamos falando de tentação, tentação está vinculada com Satanás, com as hostes malignas e espirituais. Agora, quando lemos a frase popular fardo, ele pode estar vinculado com provação. E provação, sim, Deus ele nos prova, isso com toda certeza. Agora, vamos separar entre tentação e provação. Tentação. A tentação, ela é totalmente vinculada a Satanás. O apóstolo Tiago, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 13, diz assim: Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, Deus ele não tenta a ninguém. Quem tenta é o diabo. Por exemplo, nós vemos no livro de Gênesis que claramente vemos ali descrito, né,
que Satanás, por meio da serpente ali, ele faz a tentação a Eva, né, para comer o fruto proibido. Ele argumenta com a Eva, ele conta meias verdades para Eva, né? A Bíblia, ali quando você lê o relato, parece que é rápido, né, mas de repente demorou muito tempo, né, até a serpente conseguir corromper o pensamento de Eva, mas ele tem sucesso, tenta ela e ela cai nessa tentação. Então, pessoal, a tentação, ela sempre vai estar vinculada em nós quebrarmos princípios de Deus, quebrarmos princípios bíblicos. A tentação sempre vai tentar trazer uma separação do homem a Deus. Então aqui nós vemos o exemplo de Eva, mas eu posso trazer, por exemplo, um exemplo do dia a dia. Às vezes, por exemplo, um casal, marido e mulher, eles têm uma discussão, né? E na cabeça de um ou de outro, às vezes, após a discussão, vem aquele pensamento assim: ah, eu não acredito que ela ou que ele me falou isso. Eu não dá pra mim, não vou aguentar, eu não vou pedir perdão, eu não quero dormir junto, eu vou almoçar fora, eu vou embora, não vou voltar, vou pra casa da minha mãe, é onde já se viu, né? É porque ele não tinha o direito de falar isso. Então existe aquele pensamento que vem a raiva e vem a tentação. Depois, nossa, não me valoriza, então eu vou embora, não me merece. Pensamentos de tentação para separar o casal. Contudo, o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos perdoar. Talvez cabe um vídeo aqui só para falar de perdão em outro momento, mas a palavra nos ensina a perdoar, nos ensina a você não você apaziguar a sua ira e não deixar que aquilo se estenda, né? Para que você vá e você resolva, você perdoe, peça perdão e se resolve, porque Deus é um Deus que traz restauração, amém? Então entendem, a tentação sempre vai para o mal. Contudo, aqui o texto que lemos diz que Deus não permitirá uma tentação maior do que você pode suportar. Ou seja, pastor, Deus permite então que Satanás nos tente? Permite. Ele permite. E por que Deus por que Deus permite, né? Por que isso acontece? Para provar o nosso coração. Por exemplo, nós vimos ali que Jesus Cristo, após ser batizado pelo João Batista, a palavra diz assim: então o Espírito conduziu a Jesus ao deserto a fim de ser tentado. Então Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado, porque ali Satanás viria com toda a artimanha tentar corromper a Jesus para que Jesus abdicasse da sua posição como filho de Deus e passasse a ser servo do diabo, né? Oferecendo a Jesus tudo aquilo que, né, era mais importante. Porém, Jesus ele não cedeu e ele obviamente confrontou Satanás e teve vitória. Ali mostrou para toda a humanidade e todo mundo espiritual que Jesus ele era obediente ao Pai, ele obedeceria ao Pai até o final. Agora, para que Deus tivesse certeza que o Jesus homem, percebam, Deus sabia que Jesus filho no céu era, mas ali Jesus estava numa carne humana suscetível a todo mal, né? Agora, ali era o momento que, de alguma maneira, Jesus ele pôde provar a Deus e à humanidade, aos anjos, enfim, aos demônios, que ele é fiel. Mas ele provou na tentação. E a tentação, ela veio para provar o coração. Então, Deus ele vai, às vezes, permitir você ser tentado. Mas todas as vezes que você disser não à tentação, você está dizendo assim: eu amo a Deus acima do meu desejo da carne, acima daquilo que eu acho como justiça. Porque a minha aliança com Deus é maior. Tentação é isso. Provação é quando Deus ele coloca sobre nós alguns desafios, algumas dificuldades sobre nossas vidas, a fim de que nós também provemos o quanto nós o amamos e também nós possamos estender e aumentar a nossa fé. Sabe? Então muitas vezes Deus ele vai colocar a mim e a você em algum momento de dificuldade, algum momento de luta, não para te destruir ou para te demeritar ou para te deixar abaixo daquilo que é necessário. Não, ele faz isso porque justamente ao contrário, ele quer te expandir. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Por exemplo, quando vocês... por exemplo, a pessoa ela tem uma dor de cabeça e pede para você orar. Ora para mim a dor de cabeça. E você é uma pessoa que tem fé, você ora. Amém. Se você já teve a mesma dor de cabeça dela, você foi experimentado naquilo. Você já passou por aquela dor, você sabe o que ela está passando. Então, quando você vai orar com compaixão, com mais compaixão, né? Você vai querer que ela saia daquela dor, porque você passou por aquilo.
Um outro exemplo, Deus, ele não vai te colocar nas suas mãos um ministério muito grande. Você que é líder, que você está aqui me ouvindo, de repente, um ministério extremamente grande, se você nunca foi experimentado em coisas pequenas, né? Você nunca teve que batalhar ali para levar uma pessoa para a igreja, a orar e jejuar por alguém, você lutou por aquela pessoa. Se você não começou do pequeno, Deus não vai te colocar no grande, porque você não vai estar pronto para aquilo. Ou talvez você tenha uma empresa, você quer ter uma empresa, perdão, só que você tem um problema sério de administração financeira, administração de agendas ou algo do tipo. Como é que você vai administrar uma empresa com funcionários, com pessoas que vão depender de você, se você ainda não foi provado ou passado por alguns lugares, compreende? Então Deus, ele nos coloca em situações para provar o seu coração, para te fazer crescer, né? Que é o tal do fardo, né? Só que a palavra do Senhor diz que se você está com um fardo muito pesado, vem até mim que eu te aliviarei, né? Então mesmo na sua aprovação, Deus ainda diz para você, vem até mim, eu vou te ajudar. Eu estou te colocando esse fardo, mas você vai superar. Amém? Então, pessoal, o fardo, né, que a gente fala na frase popular, né, Deus não te dá um fardo maior do que você possa carregar, ele está correto, só que ele não é bíblico, né? Então, na Bíblia fala de tentação, você não será tentado além do que você pode suportar, e fala de provação também, que se você está muito sobrecarregado, que você pode vir a Cristo e ele vai te aliviar. Amém? Agora, para finalizar, você que está comigo até agora, talvez você está me assistindo aqui, chegou até aqui, e você está no meio de uma provação na sua vida. Você está expandindo seus negócios, você está com dificuldade na sua igreja, na sua célula, você está numa batalha com discípulos, está numa batalha familiar, não sei, que você está tendo que tomar decisões. Bom, vamos lá. No meio dessa luta que você está vivendo, você vai ter as duas situações. Em alguns momentos, você será tentado a reagir de uma maneira, a falar coisas, a se colocar em situações que talvez não serão de acordo com a vontade de Deus. Por isso que tem que estar alinhado com Deus e não deixar que a tentação corrompa a sua mente e nem seu coração. Então, cuidado. Agora, se você está nisso e Deus te levou a este lugar para você trabalhar e resolver isso, em nome de Jesus você vai vencer. Deus não ia te colocar no lugar se ele não confiasse que você poderia vencer. Então você vai vencer. Você vai conseguir no nome de Jesus. Contudo, algumas pessoas perguntam, pastor, quando eu sei que é o tempo certo de continuar ou de parar? Simples, se Deus te dizer. Se Deus falar para você vai, enquanto ele não mudou a frase, você vai. Mesmo na luta, você continua. Se no meio ele fala para, aí você para. Tá bom, pessoal? Bom, é isso o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aqui, dá um joinha, escreva um comentário, encaminhe esse vídeo para novas pessoas, ajude o canal a crescer e nós nos vemos aí no próximo vídeo, em nome de Jesus.